Olá, meus caros, olá, minhas caras. Sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bem, pessoal, conforme prometido e promessa para minha dívida, no ArtVupt de hoje a gente vai falar sobre o Renascimento, né? Esse famoso período tão conhecido pelas suas belíssimas obras de arte, chamado Renascimento Cultural. A gente tinha falado anteriormente sobre Renascimento Urbano em outro vídeo. Agora vamos focar no Renascimento Cultural. Mas antes da gente falar do que é esse tal de Renascimento, vocês já pararam para pensar o porquê dessa palavra? Afinal de contas, por que Renascimento? O que é renascer? O que renasce com esse estilo? Ora, renascer é, obviamente, nascer de novo. E o que nasce de novo, aí entre mil aspas, porque nunca morreu, na verdade, o que nasce de novo, entre aspas, aqui é a arte clássica, a arte greco-romana. Se você não se lembra exatamente sobre o que se trata a arte antiga, greco-romana, estou deixando aí o link de 2 vídeos que a gente já abordou a arte grega e romana em outros ArtVults, tá bom, pessoal? Bom, para o homem do Renascimento, isso é, o Renascimento é um período cultural que aborda aí o século XV e o XVI, basicamente, tá? Bom, o que é mais importante para o homem renascentista, né, para o homem moderno, afinal de contas o Renascimento ele vai pegar aí esse período histórico, né, da Idade Moderna, século XV, né, ele vai pegar os ensinamentos, né, e os estudos principalmente dos homens greco-romanos, lá do passado, da Antiguidade Clássica. Por isso eles vão teoricamente renascer, porque se dizia, não é, pensadores do século XV, século XVI, como o italiano Francesco Petrarca, por exemplo, dizia-se que o homem medieval, né, o artista românico, o artista gótico, ele esqueceu, ele largou de mão os grandes mestres da antiguidade, né? Hoje sabemos que isso não é verdade. Os ensinamentos da Grécia e Roma antiga, do Egito também, nunca morreram, nunca deixaram de existir. Apenas eles foram deixados, digamos, um pouco de lado, se a gente pode usar assim, no período medieval, onde vai predominar a arte feita basicamente por motivos religiosos, vamos botar assim, né? São bíblias ilustradas, a arquitetura gótica, como mostrei em outra ocasião, que aponta para cima. Então vai haver aí para o homem renascentista, ele vai dizer que houve um buraco entre a antiguidade clássica, entre a decadência do Império Romano do Ocidente e o período do século XV, que é onde vai haver uma grande reforma no mundo das artes. E é justamente essa reforma que a gente vai ver hoje, o Renascimento. Bom, uma das principais características do Renascimento, do movimento renascentista, é o chamado humanismo. O que é o humanismo? Ora, o humanismo é o homem no centro de tudo. Imaginem vocês uma luz direcionada ao palco e essa luz vai estar, esse foco de luz vai estar nos homens. Ué, e antes não era? Não exatamente. Antes o foco era Deus. Deus era o centro de tudo. Aqui, para o homem renascentista do século XV, século XVI, o homem é o centro de tudo. Não que eles vão romper com a tradição cristã, muito pelo contrário, a grande maioria, até onde se sabe, eram cristãos, e a igreja vai entrar de cabeça no movimento renascentista, a gente vai ver isso já na obra que eu trouxe para vocês hoje. Não há um rompimento com a religião, apenas uma maior autonomia, o homem toma o seu espaço no mundo. O homem é aquela pessoa pensante agora, que vai assinar suas obras, que vai ficar conhecido pelas suas obras, diferente do período passado, onde não era importante a identidade do artista, e sim a obra em si. Aqui é importante tanto a obra quanto o artista, né? Então vai surgir essa figura humana, né? Por trás das obras tem uma pessoa, um homem, um ser pensante. E isso é a essência do humanismo. Portanto, valoriza-se os feitos do ser humano. Como a ciência, por exemplo, né? A ciência vai ser revalorizada agora, nesse período moderno do Renascimento, e você vai ter uma proliferação de grandes pensadores e cientistas, né? E invenções, estudos, por exemplo, que vão ser utilizados pelo Colombo, pelo Cristóvão Colombo e seus homens. As técnicas que desenvolveram as caravelas que o Colombo navegou, que cruzou o Atlântico, né? Só foram possíveis através de estudos físicos, científicos, né? De navegação, bússolas, sextantes, esquadros, etc. Esse é um dos reflexos.
outros homens importantes desse período no mundo das ciências, por exemplo, da astronomia, da física, Nicolau Copérnico, por exemplo, que vai ser quem vai elaborar uma teoria de fato que vai dizer que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, como se dizia ser. Né? Ele vai bater de frente com a igreja, mas isso é um outro assunto. Né? Depois temos também Galileu Galilei, outro astrônomo, outro físico importante que vai corroborar as teorias do Copérnico. Temos também o Johannes Kepler, também físico e astrônomo, que desenvolveu uma série de teorias que são usadas até hoje, né? Na astronomia e na física. No mundo da medicina temos, por exemplo, Andreas Vesalius, um anatomista flamengo, que desenvolveu uma série de estudos sobre a anatomia humana que também funcionam como base da medicina moderna. Os estudos do Vesalius são usados até hoje, por exemplo. E é claro, no mundo das artes, não podemos deixar de falar do grande, único e gênio Leonardo da Vinci. Leonardo não era só artista, Leonardo era tudo praticamente. Ele era artista, arquiteto, músico, né? Matemático, físico, engenheiro. O cara fazia de tudo, inclusive desenvolveu o primeiro protótipo de um objeto que voa. O objetivo dele era fazer o homem voar. Né? Isso foi o tataravô dos aviões, por exemplo. Foi ele, entre muitas outras coisas e muitos outros artistas que a gente não pode aqui ficar falando de todos eles porque eles são muitos. Portanto, o Renascimento é um período científico, humano e revolucionário também, de certa forma, no mundo das artes. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma das principais artes, uma das principais pinturas, um dos principais nomes desse período riquíssimo culturalmente, que é o Renascimento. Quer ver só? Vamos junto. Então, pessoal, apresento a vocês uma das maiores obras de arte de todos os tempos. Me arrisco a dizer, talvez alguns vão bater em mim por falar isso, mas acho que a maioria vai concordar. Estou falando da Escola de Atenas, feita por um dos maiores artistas de todos os tempos. Não sou eu que estou falando isso, são os historiadores da arte. Muitos deles concordam que esse cara aqui, quem fez essa verdadeira obra-prima gigantesca, de 7 metros, né? 7 metros de comprimento por 5 metros de altura, está no Palácio Pontifício do Vaticano. Estou falando de Raffaello Sanzio, ou Raffaello de Urbino, né? Um jovem pintor que hoje seria italiano, né? E que eu insisto em falar Raffaello porque eu acho que o Raffaello ele era um cara tão incrível, tão genial, que eu acho que ele merece ser distinguido por esse nome. Mas se vocês quiserem aportuguesar, né? Falar o nome dele da maneira mais comum, podem chamar ele de Rafael, só que eu acho que ele merece o nome como era, não é? De tão genial que era esse cara. Repito, não sou eu quem digo, são os historiadores da arte que muitos concordam que foi um dos maiores pintores de todos os tempos, não é? Bom, o Raffaello ele foi muito influenciado pelo Leonardo da Vinci, que a gente falou, principalmente quando ele se mudou para Florença, onde na época trabalhava o Leonardo. Bom, e por que de tantas obras do Renascimento, né? Obras, coisas magníficas, por que eu escolhi essa? Bom, para começar, essa obra aqui do Raffaello, que é uma pintura em afresco, ou seja, é uma pintura na parede, você nivela a parede, passa uma espécie de gesso ou de massa branca e depois você pinta. Olha só o que esse cara fez lá em 1509 no Palácio Pontifício, ou seja, encomendado pelo Papa. Vejam só, a Igreja Católica vai ser a grande mecenas do artista do Renascimento, não é? Então não há uma ruptura com a igreja. A igreja, de certa forma, que, digamos assim, rompeu. A arte foi se modificando do gótico para o renascimento. Né? E esse elemento de transição é um outro grande artista do século XIV chamado Giotto. Certo? Mas aí é assunto para um outro artbook. Vamos focar aqui no mestre Raffaello. Muito bem, tem vários elementos aqui que justificam eu ter escolhido essa obra para falar de renascimento para vocês. A começar o título, vejam, a Escola de Atenas. Isso já remete à Academia de Atenas, fundada por Platão lá no século IV a.C., né? Uma academia de filosofia na Grécia Antiga. Tá? Escola de Atenas, ou Academia de Atenas, é o nome dessa obra, desse afresco gigantesco. Por aí vocês já vão vendo como há um retorno em direção ao mundo clássico, em direção ao mundo greco-romano, né? A começar pelo nome, as figuras que ele escolhe representar aqui, já vou falar sobre elas, e tem uma série de elementos aqui que, de certa forma, sintetizam a arte do Renascimento. Uma delas, vejam só, é a perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva é
o mundo visto como nós vemos. Ou seja, quando nós olhamos para frente, nós vemos um ponto no horizonte, né, onde as coisas vão aumentando em direção aonde nós estamos. Não é isso? É o ponto de fuga. Isso é a perspectiva que foi introduzida na história da arte pelos renascentistas. Então vejam só, temos um ponto de fuga que é infinito, né? Aqui está bem no centro, não é? Que as figuras vão aumentando de tamanho de acordo a chegarem perto do observador. Aí a gente tem que imaginar alguém aqui olhando para essa parede maravilhosa, né? E aqui está a perspectiva, ou seja, as coisas existem perspectiva, existem volume, existem um distanciamento que aumenta, né? De acordo com para onde a gente está olhando. Ou seja, em outras palavras, é o que se chama de trompe-l'œil em francês, que seria algo semelhante à mimese, né? A imitação, ao engano ao olho, enganar o olho, que é fazer com que a gente veja as coisas artificiais da maneira mais natural possível. Isso é renascimento na veia, né? Então nós temos a perspectiva, nós temos a mimese, ou seja, a imitação da forma. Vejam o contorno, por exemplo. Não há contorno. Rafael e outros artistas do Renascimento, eles praticamente abolem o contorno. O antigo contorno, muito usado pelos artistas góticos, pelos artistas medievais em suas pinturas, aqui é abolido praticamente. O que faz a figura ser delimitada, eu já vou aproximar, fica bem claro o que eu estou falando. O que faz a figura se delimitar na obra renascentista é a luz. É um contorno de luz e de volume. Vejam só, o volume nas vestes, a luz que muda, olha aqui a sombra. Ou seja, a mensagem aqui é importante. Tão importante quanto era na arte medieval. Porém, a forma é igualmente importante. A estética da forma, digamos assim, foi meio que deixada de lado pelo artista medieval, porque a mensagem era o mais importante. Aqui é recuperada. E vocês já sabem, essa estética formal era muito importante para o artista grego e romano da antiguidade. O renascentista vai retomar isso. Vejam só, renascimento. Não é? Então, esse é um outro aspecto, a questão estética aliada à mensagem em si. Também temos um equilíbrio, vejam só como parece que ele divide essa cena em personagens da direita e personagens da esquerda. Além disso, ele agrupa personagens. Eu já vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Olha como é que ele agrupa. Aqui tem um grupo, esse aqui está isolado, esse está isolado, aqui tem outro grupo, aqui tem outro grupo. E juntos esses grupos formam o todo. Isso é que é maneiro, isso que é bacana, né? Também, como eu já falei, né, o prestígio do artista no Renascimento de fato é notável, diferente do período medieval, onde a maioria dos artistas, na verdade, são desconhecidos, né? O artista não era importante, não assinava suas obras, não ficaram tão famosos, tão conhecidos como os artistas do Renascimento. Ou seja, é o homem tomando o seu lugar ao mundo. A obra humana é importante no período do Renascimento, né? Vejam só outros elementos que remetem à antiguidade greco-romana, principalmente a antiguidade romana esteticamente. Olha aqui o arco romano que a gente já falou anteriormente. Vejam, não é o arco ogival gótico, como eu já mostrei em outro vídeo. É um arco romano, de volta perfeita, né? Veja que ele cria uma ilusão de ótica de volume. Parece que isso aqui a gente pode entrar, né? É como se a gente pudesse caminhar. Você consegue se imaginar entrando pela parede, subindo os degraus e indo para o fundo. Essa é a grande sacada aqui. É mostrar o mundo da maneira mais parecida com o que ele é de verdade. É a mimese, não é? Vejam só essas estátuas aqui, parecem de verdade, né? Que emulam estátuas. Na verdade é uma pintura, isso aqui é achatado na parede. Não é? Isso é incrível, se a gente for parar para pensar. É realmente um grande feito, né? Digno de um artista do quilate do Rafael. E muitos outros também desse período do Renascimento, como Leonardo, né? Como Michelangelo e muitos outros. Bom, agora chegou a hora de a gente falar... não, antes de falar dos personagens, veja aqui, ó, abóbodas de berço, romano também. Olha aqui os arcos romanos, um arco do triunfo. Ou seja, tudo remete às colunas, tudo remete não à arquitetura gótica, que era imediatamente anterior a esse período, e sim à arquitetura clássica, greco-romana, né? Esse homem do Renascimento ele vai romper com o homem gótico, com o homem medieval. Ele vai criticar esse homem medieval. Ele vai dizer que esse homem medieval ignorou tudo isso daqui. O que, na verdade, não é bem verdade. Mas isso é um outro assunto. Bom, e por que o Rafael escolheu esses personagens? É interessante, porque são personagens, todos são personagens que representam
grandes homens importantes do passado greco-romano, filósofos de diversas áreas, né? Áreas de estudo antigo, como a filosofia, a poesia, a teologia e o direito. Figuras importantes que estão aqui. É quase como se fosse uma confraternização no outro plano, no plano celestial, se vocês quiserem, onde pessoas que não teriam convivido aqui na Terra se encontram. Uma verdadeira apoteose ao mundo clássico, essa obra. É incrível de pensar. Vamos falar um pouco de alguns deles, não é? Vou deixar os dois principais para o fim, tá? Vejam aqui, por exemplo, o matemático Euclides. Olha, esse que está aqui apontando para o chão, comprovando um teorema dele. Então aqui temos os seguidores do Euclides, ele está aqui, olha, trabalhando, mostrando um teorema matemático. Temos também outro importante, que é o Pitágoras. O Pitágoras está aqui também, centralizado nesse pequeno grupo com seus estudantes, vejam só. Filósofo importante também, matemático também, do mundo grego antigo. Agora, figuras interessantes aqui, como o Heráclito, por exemplo, e o Diógenes. Vejam, eles estão isolados. É interessante. Principalmente o Diógenes, que o Diógenes era um filósofo que criticava, né, as posses materiais humanas. Né? Ele valorizava as ideias e declinava as questões físicas da posse material. Então ele está aqui, ó, jogado no meio dessa escada, quase como um mendigo, se vocês quiserem. Né? O Heráclito também criticava a frivolidade, a futilidade humana. Está ele aqui isolado, ó, imerso em pensamentos, escrevendo nesse balcão. Né? E aí, as duas figuras principais, Platão e Aristóteles, que certamente vocês já ouviram falar, dois dos filósofos antigos mais importantes. Vamos chegar a dar um close para a gente ver. Vejam só o que eu tinha dito para vocês acerca dos contornos. Vejam, sumiram, não tem contornos. Não tem aquele traço preto ou escuro. É a luz que determina o limite da figura. Né? Isso é uma grande inovação da arte renascentista. Não é? Aqui nós temos o Platão, e o Platão, olha que interessante, veja como o Rafael ele passa mensagens com todos esses artistas, né? Que eu já falei aqui, estão ligados às atividades, né? A maneira que eles foram representados tem a ver com as atividades ou os raciocínios, os pensamentos que eles tinham, e com o Platão e o Aristóteles não é diferente. Vejam aqui, Platão apontando para cima, quer dizer que está falando sobre Deus? Talvez, mas não exatamente. O Platão ele era um adepto da teoria do mundo das ideias, ou seja, o mundo perfeito, onde as coisas aconteciam da maneira mais perfeita possível, era o mundo da filosofia, das ideias, o mundo acima, o mundo superior. Né? E aqui está Platão apontando para essa superioridade das ideias sobre o corpo físico, por exemplo. Tá? Ele aqui apontando para cima, ele está conversando com Aristóteles. Aqui está Aristóteles, que foi aluno do Platão na Grécia Antiga. Outro filósofo importantíssimo, mas diferente do seu mestre. Ele dizia, olha só como ele aponta para baixo nesse diálogo. Né? Há um diálogo claramente aqui. Um aponta para cima, o mundo das ideias é o principal, e o outro aponta para baixo. O mundo principal é o mundo terreno. Isso porque o Aristóteles, aqui está um dos estudos, livros dele sobre ética, dá para ver aqui, e assim como o Platão, que é o Timeu, um dos livros também importantes do Platão. Aqui para o Aristóteles o importante é o mundo terreno, não que as ideias não sejam importantes, mas o Aristóteles, diferente do Platão, se interessava mais, não que o Platão não se interessasse, claro, mas o Aristóteles, a obra dele é marcada pelos estudos físicos, principalmente estudos sobre ética humana. Aqui está o livro da ética. Então, ele, diferente do Platão, é um diálogo, vejam só, dois grandes mestres dialogando nessa obra do Rafael. Um é para cima, o mundo das ideias, o outro é para baixo, o mundo terreno, o mundo físico. Certo, pessoal? Portanto, esse afresco lindíssimo, que parece, não sei o que vocês acham, afunda na parede. Não é? Vejam só o volume e a perspectiva que fazem na obra, principalmente com o gênio da pintura, que é o Rafaelo. Vejam como a gente quase entra por essa obra. É impressionante, isso é enorme. Se vocês forem lá no Vaticano, não deixem de visitar o Palácio Pontifício, vocês vão se lembrar desse vídeo, vocês vão literalmente entrar pela parede. É um olho que se abre, uma porta que se abre na parede com a genialidade das pinceladas de Rafael. Tá legal, pessoal? E aí, galera, curtiram o Artvupt de hoje?
que vocês acham, o que vocês pensam sobre o Renascimento, sobre esses homens, sobre o humanismo? Deixem a sua opinião aí nos comentários do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, ativa o sino para não perder vídeos futuros. Se você quiser saber mais sobre o Renascimento, sobre o universo das artes visuais, se matricule já no nosso curso de História da Arte Online, onde você vai poder aprender da sua casa, de onde você quiser, pela sua TV, pelo seu tablet, pelo seu notebook, sobre o universo das artes visuais. Né? Você vai poder assistir quando e quantas vezes quiser. As informações sobre a matrícula do curso, pessoal, estão bem aí debaixo na descrição do vídeo, tá bom? Nós também estamos no Facebook, no Instagram, siga-nos lá para você ficar ainda mais por dentro com material gratuito sobre o universo das artes visuais. Bom, por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no nosso próximo ArtVult, pessoal. Forte abraço, fui!